Cultivo Online, capítulo 165. Precisando de um parceiro. Quando as discípulas começaram a exigir uma segunda música, Yuan se virou para olhar para a discípula Fei, que rapidamente acenou com a cabeça, dando-lhe aprovação para continuar usando sua cítara. Assim, Yuan colocou os dedos nas cordas da cítara mais uma vez e começou a tocar outra música. A atmosfera imediatamente mudou novamente, e a música de cítara de Yuan ecoou por toda a área, permitindo que discípulos distantes de sua localização também pudessem desfrutar da música. Uau, esta deve ser a performance da cítara de Fairy Fei. Acho que ela melhorou mais uma vez. Como esperado de um gênio, seus talentos com a cítara são extraordinários. Que música linda, eu poderia ouvir isso o dia todo se fosse uma opção. Yuan terminou sua segunda música alguns minutos depois, e o mundo ficou quieto novamente, até mesmo se sentindo um pouco solitário sem a música. Again, toque outra música, discípulo Yuan. Um dos discípulos do pátio interno disse com uma expressão um pouco tímida no rosto. Sim, 2 músicas não são suficientes. Você precisa tocar pelo menos uma dúzia de músicas. Outro disse. 1 dúzia de músicas. Yuan ergueu as sobrancelhas. Você pode jogar até ficar satisfeito? Disse o discípulo Fei de repente. Yuan assentiu e começou a tocar a cítara novamente logo depois. Enquanto isso, os discípulos do pátio interno e o discípulo Fei fecharam os olhos e se entregaram totalmente à música, sentindo suas mentes entrando em um estado indescritível que lhes permitiu pensar com mais clareza, quase como se houvesse algum tipo de efeito especial vindo da cítara de Yuan. 1 hora depois, Yuan parou de repente de tocar a cítara, pois ficou sem músicas para tocar. Por que você parou? Eu estava tão perto de entrar em um estado de iluminação. Pelo menos foi assim que me senti. Não pare, jogue mais um pouco. Os discípulos do pátio interno imediatamente começaram a reclamar. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse: essas são todas as músicas que conheço. Basta repetir as músicas então. Um deles respondeu rapidamente. Ok, acalmem-se, irmãs juniores. O discípulo Yuan já mostrou suas habilidades o suficiente. A discípula Fei disse. E ela continuou. Além disso, esta reunião deveria terminar há mais de 1 hora. Volte no próximo mês. Talvez a discípula Yuan esteja aqui novamente. Se você diz, irmã mais velha Fei. Embora os discípulos do pátio interno estivessem relutantes em partir, eles não tiveram escolha. Sinto muito por ter sido rude com você no início, discípulo Yuan. A discípula Feng disse a ele com uma expressão de desculpas no rosto antes de sair do local. Também gostaria de pedir desculpas por duvidar de suas habilidades, discípulo Yuan. Obrigado pelo desempenho de hoje. A discípula Ying disse a ele com um sorriso amigável no rosto. Se você precisar de alguma coisa, pode me encontrar no edifício número 921, disse o discípulo Gu. Até a próxima, discípulo Yuan. Certifique-se de estar aqui no próximo mês também. O discípulo Zhao disse a ele. Uma vez que todos os discípulos do pátio interno deixaram o local, deixando Yuan e o discípulo Fei sozinhos, o discípulo Fei imediatamente abaixou ligeiramente a cabeça e falou com uma voz de desculpas. Sinto muito por chamá-lo de meu aluno e pressioná-lo a tocar a cítara novamente. Yuan balançou a cabeça e falou com voz calma. Não há necessidade de se desculpar. Não me importo e também queria tocar cítara. A discípula Fei assentiu e disse um momento depois. A propósito, o que você está fazendo aqui? Ah, certo, quase esqueci. Yuan mostrou à discípula Fei a missão que ela havia criado. Ah, isso. O discípulo Fei imediatamente corou, parecendo alguém que foi pego fazendo algo embaraçoso. Eu queria procurar por você sobre algo que estava por vir. Mas eu não sabia onde você morava ou quem você era, mesmo depois de perguntar a muitos anciões da seita, então eu só poderia recorrer a tal método. Disse a discípula Fei, e então ela continuou. E já que você apareceu, acho que tecnicamente significa que você completou meu pedido. Então vou lhe dar os 50 pontos de contribuição agora. Dê-me seu token de identificação. Yuan assentiu e entregou ao discípulo Fei seu token de identificação. HM, este é um bilhete de identificação de bronze. O que aconteceu com o seu ouro? A discípula Fei perguntou a ele quando percebeu isso. Você quer dizer este? Eu só uso quando preciso de pontos de contribuição, já que o de bronze não tem nenhum, explicou Yuan. Vê, você tem 2 tokens de identificação? O discípulo Fei olhou para ele com olhos arregalados. Por que eles lhe dariam 2 fichas de identificação? Era quase como se a seita estivesse tentando esconder a verdadeira identidade de Yuan. No entanto, o discípulo Fei decidiu não pensar muito sobre isso por enquanto e transferiu os pontos de contribuição para ele. Eu lhe dei 60 pontos de contribuição em vez de 50 por causa do seu desempenho agora há pouco, disse o discípulo Fei depois de devolver o token de identificação para ele. Obrigado, disse Yuan depois. A propósito, você disse que estava procurando por mim? Yuan perguntou algum tempo depois. Sobre isso, o discípulo Fei de repente começou a agir hesitante. Alguns momentos de silêncio depois, ela falou. Bem, estou precisando de um parceiro. Parceiro? Yuan ergueu as sobrancelhas. Que tipo de parceiro? Ele perguntou a ela com uma cara inocente. Normalmente pensaríamos em amantes, quando ouvimos a palavra parceira de uma mulher.
Mas Yuan era inocente demais para pensar em tais coisas. Haverá uma grande competição de cítara na próxima semana, e preciso de um parceiro para poder participar. Tenho procurado alguém que possa tocar cítara com a metade do nível decente que eu posso, mas não existe tal pessoa na essência do dragão. Templo. No entanto, você definitivamente pode fazer isso? Por favor, eu pagarei quantos pontos de contribuição você quiser se pudermos participar desta competição. O discípulo Fei disse a ele com uma voz um pouco desesperada. Competição de cítara, hein? O que há de tão especial nesta competição? Afinal, Yuan perguntou, seu interesse despertado.